revelado o cumprimento divino. O último Papa partiu, suas alianças agora transformadoras. No terceiro ano de Joaquim, em Jerusalém, os apóstolos se reuniam no cenáculo, uma sala de paredes de pedra impregnada de um silêncio reverente que densificava o ar com expectativa. A luz suave da manhã filtrava-se através das frestas do teto, iluminando os rostos ansiosos dos seguidores de Cristo. A recente traição de Judas Iscariotes ainda pesava sobre eles, como uma sombra que não poderia ser afastada. Eles sabiam que, em breve, o Mestre ascenderia ao céu, e o vazio deixado por Judas tornava-se um chamado urgente, a necessidade de um novo apóstolo. Pedro, sempre à frente, de pé entre os demais, ergueu a voz em oração fervorosa. Senhor, Tu sabes o que se passa em nossos corações. É a Tua vontade que buscamos, pois o peso da responsabilidade pela Tua missão agora recai sobre nós. Cada um dos apóstolos sentia o peso dessa mesma responsabilidade, a batida de seus corações ecoando em uníssono, como um clamor coletivo por direção divina. O cenáculo, impregnado com o perfume do azeite, transformou-se em um sagrado espaço de intercessão. Lembrou-se com tristeza da traição de Judas, mas, ao mesmo tempo, esperançoso em saber que Deus não deixaria sua obra inacabada. Assim, após fervorosas súplicas, Pedro propôs a questão que fervilhava em suas almas. Irmãos, quem dentre nós ocupará o lugar deste apóstolo que se desviou do caminho? As palavras reverberaram nas paredes do cenáculo, preenchendo cada canto com a expectativa de um novo começo. Antes que a decisão pudesse ser tomada, o ambiente carregado de oração parecia modificar-se. Uma nova dimensão espiritual começava a se manifestar quando um forte vento encheu o espaço, como se o próprio céu estivesse se abrindo. Lábios de fogo desceram sobre cada um deles, concedendo um poder novo e sobrenatural. O medo foi substituído por coragem. A fragilidade do grupo agora transformava-se em um testemunho poderoso da presença divina. Com vozes agora livres, eles proclamarão as grandezas de Deus, cada um em sua própria língua. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Com corações inflacionados pelo Espírito Santo, os apóstolos saíram do cenáculo, dispostos a anunciar a mensagem de salvação. Sua voz, antes contida, ecoou em meio à multidão. Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. O apelo de Pedro não foi em vão. Multidões responderam, e a obra de Deus estava apenas começando. No entanto, um mistério ainda pairava no horizonte. Como serão os dias que estão por vir? A traição de Judas, em vez de ser um fim, estava prestes a se revelar como parte de um plano divino maior, uma nova aliança que se estenderá a todos os povos. Os apóstolos estavam à beira de uma jornada tumultuada, repleta de adversidades, ao mesmo tempo em que se firmava a base de uma fé inabalável. Uma nova era estava à porta, e a obra de Deus estava prestes a se desdobrar em formas surpreendentes. Enquanto os apóstolos avançavam pelas ruas de Jerusalém, um frêmito de energia divina pairava sobre o lugar. O Espírito Santo agora queimava em seus corações, habilitando-os a pregar com ousadia. A multidão, atenta às palavras inflamadas de Pedro, ouvia atentamente a mensagem que mudaria o destino de muitos. O mesmo Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou, e é por ele que pregamos, clamou o líder dos apóstolos, sua voz retumbando como trovoada nas almas das pessoas. Os ouvintes, até então perplexos e temerosos, começaram a sentir o peso das suas transgressões. Irmãos, o que devemos fazer? Perguntou um deles, penetrando o silêncio que se seguira. Pedro, firme, respondeu:
Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e vocês também receberão o dom do Espírito Santo. E ali, naquele momento crucial, as promessas de Deus começaram a se cumprir, conforme o Senhor tinha declarado por meio do profeta Joel. E acontecerá que, nos últimos dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. O Espírito começou a se mover não apenas sobre os apóstolos, mas também sobre a multidão. A atmosfera estava carregada de expectativa e de um poder renovador. Com essa nova visão celestial, pessoas de todas as nações começaram a se reunir. Os apóstolos falavam em várias línguas, permitindo que o princípio da nova aliança se manifestasse, unindo homens e mulheres de diferentes origens sob o mesmo evangelho. Cada palavra era como um fio de luz, iluminando as trevas da ignorância e do pecado. O que antes era um grupo de homens assustados e sem esperança, agora se transformava em um exército de testemunhas valentes. O coração de Pedro pulsava com a unção divina, enquanto ele e os outros apóstolos viam milhares de almas se rendendo ao chamado do Senhor. Cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas a eles naquele dia, Atos 2:41, e a igreja crescia a passos largos. No entanto, no fundo de suas almas, uma inquietude persistia. Eles se lembraram da advertência do próprio Jesus de que seriam perseguidos por causa do seu nome. Em 3 dias, o milagre da unidade e da conversão atraiu não apenas feitores de boas novas, mas também os olhares hostis dos líderes religiosos, que viam a nova seita como uma ameaça ao seu poder. Na calada da noite, sob a proteção da oração coletiva, cada um dos apóstolos começou a sentir o frio da perseguição. Quando você decidir seguir a Cristo, as tempestades não sobem, você será a tempestade, alertou Tiago, um dos apóstolos, contando os relatos dos primeiros confrontos. As advertências, embora sombrias, não desanimaram os apóstolos, ao contrário, as fortaleceram. Ouvindo a pressão que se avizinhava, Pedro se lembrou das palavras de Jesus, quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Essa afirmação reverberou em seu espírito. Para cada batalha, Deus prepararia sua vitória. Porém, não se limitou a vozes humanas que clamavam por atenção. Uma figura misteriosa pairou entre as sombras de Jerusalém, observando cada movimento dos apóstolos. Essa presença opressora sussurrava mensagens de dúvida, tentando desacreditar a transformação que estava evidentemente se desenrolando. Quem seria esse observador? Qual era o seu propósito neste cenário de glória e luta espiritual? O plano de Deus estava em plena execução. Os apóstolos estavam prestes a se confrontar com forças que testariam sua fé e determinação. À medida que a luz do Evangelho brilhava, uma escuridão se aproximava, revelando que a guerra espiritual não apenas começaria, mas se intensificaria. Havia muito mais em jogo do que apenas a vida de uma nova comunidade de crentes. Era a realidade eterna do plano de redenção de Deus que estava em perigo. E assim, enquanto o movimento da igreja avançava, uma pergunta pairava no ar: quais seriam as consequências dessa batalha entre luz e trevas? No fundo, a certeza do plano soberano de Deus ecoava nas promessas, sinalizando um futuro que ainda estava por se revelar. Na manhã seguinte, o céu sobre Jerusalém estava coberto de nuvens escuras, como se até as próprias forças da natureza estivessem refletindo as tensões espirituais que vibravam na cidade. Os apóstolos, unificados em oração, estavam buscando direção em meio à tempestade que se aproximava. O ânimo, embora robusto pela experiência recente, foi ofuscado por uma inquietação crescente. Pedro se levantou, sua disposição firme, e disse: Irmãos, é imperativo que permaneçamos juntos. O Senhor nos mandou ser testemunhas até os confins da terra, e esse plano não será frustrado. Uma onda de confirmação percorreu o grupo, mas a lembrança da hostilidade que enfrentariam dava uma sombra à luz da sua fé. Na mesma hora, os sacerdotes e líderes religiosos, em uma reunião clandestina, discutiam a crescente influência dos apóstolos. A palavra de Pedro e os milagres que eram realizados em nome de Jesus começaram a desafiar sua autoridade. Precisamos silenciá-los antes que a multidão crie mais alarde, declarou um dos fariseus. A ordem deve ser mantida e o nome de Jesus não pode ser proclamado.
Enquanto a conspiração se formava, o Espírito Santo descia sobre os apóstolos, dando-lhes coragem e fervor sem igual. As vozes suaves de seus lábios oravam, implorando não apenas por proteção, mas também pela ousadia. Eles oravam: Senhor, observa suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a valentia. Atos 4:29. O som de suas petições ecoava no céu, e o Senhor respondia como sempre fez, levando consigo o medo que envolvia o coração deles. Quando finalmente se reuniram na praça do templo, o trovão da verdade divinal ressoou. Pedro, erguendo sua voz sobre a multidão que voltava a se reunir, começou a falar mais uma vez. Irmãos, escutem, nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Este é o momento de crer, este é o momento de se unir à sua verdade. À medida que suas palavras se espalhavam, o Espírito parecia mover-se como uma tempestade gentil, trazendo convicção e transformação aos que ouviam. Entretanto, uma sombra se aproximava. Um homem que se apresentava como Saulo de Tarso, um zeloso fariseu, guiava um grupo de homens disfarçados, determinados a interromper o que consideravam uma heresia. O coração de Saulo estava cheio de zelo, mas de uma maneira errada, em uma crença que o impelia a perseguir aqueles que seguiam o caminho de Jesus. Com cada passo que dava, ele se aproximava do que ele pensava ser a erradicação de uma seita, mas na verdade estava prestes a entrar em um conflito muito maior do que ele jamais teria imaginado. Quando o primeiro apóstolo foi agarrado e levado pela multidão enfurecida, um frio percorreu a espinha de todos os outros. Mas o Senhor manteve sua promessa. Enquanto a escuridão se adensava, visões de glória e redenção começaram a se revelar diante dos apóstolos. Anjos pareciam pairar ao redor, com esperança refletindo em seus olhares celestiais. Pedro olhou para o céu e, em meio ao clamor e ao caos, uma voz suave de Deus sussurrou em seu coração: O que você teme, eu já conquistei. A batalha não é sua, é minha. Eu já determinei a vitória. E assim, uma nova certeza se estabeleceu entre eles. Não importava o que aconteceria, Deus usaria cada um deles para a execução de seu plano divino. Como se fosse um prenúncio do que estava por vir, Pedro declarou: Irmãos, isto é apenas o começo. Grande coisa está por vir, pois no meio da perseguição, o nome de Jesus brilhará ainda mais. E com cada palavra, uma nova esperança encorajava os apóstolos a permanecerem firmes, mesmo quando os ventos da provação uivavam. A verdadeira batalha estava apenas começando, e a esfera do que se revelaria era muito maior do que qualquer um poderia compreender. Mas, enquanto a luta se intensificava na superfície, algo muito mais profundo começou a se desenrolar no plano soberano de Deus. A verdade contemplativa pairava no ar. O que Saulo viria a experimentar não era apenas um encontro glorioso, mas uma transformação radical que mudaria os rumos da história e da própria comunidade de fé. Afinal, de um que seria um feroz perseguidor, Deus levantaria um dos maiores apóstolos de todos os tempos. As palavras da profecia sussurravam: E assim como o sol nascerá sobre os justos, assim também as almas que creem em Cristo viverão em glória. Enquanto a agitação na praça do templo crescera, uma tensão quase palpável envolvia o ar. Pedro, vendo seus irmãos sendo levados como ovelhas para o matadouro, não pôde conter a ardente paixão dentro de si. Ele se voltou para a multidão e, com a autoridade divina que agora pulsava em seu ser, declarou: Homens de Israel, considerai bem estas palavras. Se este plano é de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis derrubá-lo. Atos 5, 38-39. As palavras de Pedro reverberaram como ondas em um lago calmo, fazendo com que ali presentes refletissem sobre a gravidade da situação. Entretanto, no íntimo de Saulo, embora surdo à sabedoria espiritual, uma determinação fervorosa queimava. Ele não só queria silenciar os apóstolos, mas se sentia compelido a erradicar qualquer vestígio da mensagem de Cristo. Com os olhos fixos na multidão, ele soltou ordens e mais ordens aos seus comparsas, cada um recepcionando uma obediência cega, como soldados em batalha.
Os apóstolos, envolvidos em fervorosa oração, sentiam que cada palavra trouxera novas forças. Nós não podemos calar. O Senhor nos disse: todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Assim, mesmo diante do perigo crescente, o Espírito Santo os preenchia com ousadia. Era um mover poderoso, um sopro de vida que desafiava o medo e a morte. Naquela noite escura, enquanto os conjurados se preparavam para agir, uma luz sobrenatural começou a brilhar em Jerusalém, iluminando as sombras de desespero. Era como se o próprio céu estivesse permitindo que os apóstolos vissem a grandeza do plano de salvação em andamento. Quando o vento do Espírito Santo soprou mais forte, eles levantaram suas vozes em louvor, e a atmosfera espiritual tornou-se eletricamente carregada. Isto era o prenúncio do que estava por vir. Na escuridão, enquanto os homens de Saulo se moviam para capturar e silenciar os apóstolos, uma confusão começou a assolar seu grupo. Ouvindo um clamor de louvor que vinha da direção dos apóstolos, os corações dos homens hesitaram. A música, o som e a unidade do Espírito eram tão poderosos que mesmo os perseguidores sentiram o peso do que estava em jogo. Eis que, do meio da multidão, surgiu um novo símbolo de fé: Estevão. Suas palavras eram como brasas quentes pocando todos que estavam próximos. Homens de dureza de coração e incircuncisos de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim fizeram vossos pais, assim fazeis vós também. Sua afronta não foi mais do que uma faísca, e a cólera tomou conta dos que estavam ávidos por perseguir. Mas, ao mesmo tempo, essa voz feroz fez alguns dos que ouviam refletirem e se questionarem sobre a verdade. A tensão se apoderou da situação. No coração do tumulto, um homem observava em silêncio profundo: Saulo. Movedor de coração, endurecido pelo zelo, mas um conflito interno começava a surgir. Ele se via confrontado não apenas pelos apóstolos, mas pela própria verdade que brilhava intensamente diante dele. Ele estava prestes a entrar em um embate com a luz divina. Seus olhos, que outrora tinham o foco em extinguir a seita, agora pareciam buscar respostas em meio ao brilho ofuscante que emanava da presença do Senhor. A sombria tempestade da sua convicção estava prestes a ser dissipada, e no lugar, a suave voz de Deus lhe falaria na solidão silenciosa de sua alma. Por fim, à medida que a noite avançava, uma visão começou a desenhar-se claramente para Pedro e os apóstolos. Entre as trevas e as provocações, um plano soberano se desenrolava. Deus estava prestes a fazer algo grandioso. A conversão de Saulo não seria apenas uma transformação pessoal, mas o início de uma missão que levaria o evangelho aos gentios e expandiria o reino de Deus além dos limites de Israel. Em meio ao clamor, a voz de Deus ressoou na mente de Pedro, lembrando-o das palavras de Isaías: Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Isaías 65:17. O que parecia ser a catafixia de um servo fiel seria, na verdade, uma preparação para um apóstolo que mudaria o mundo. O que Deus estava prestes a revelar não apenas mudaria a história, mas traria transformação duradoura a todos que cruzassem seu caminho. As palavras de profecia ecoavam nos céus. Porque assim como a água cobre o mar, o conhecimento da glória do Senhor cobrirá a terra. Abacuque 2:14. A história de Saulo de Tarso estava prestes a começar, mas o desfecho seria muito além das expectativas. O que aconteceria a seguir? A sombra... Transformação duradoura a todos que cruzassem seu caminho. As palavras de profecia ecoavam nos céus. Porque assim como a água cobre o mar, o conhecimento da glória do Senhor cobrirá a terra. Abacuque 2:14. A história de Saulo de Tarso estava prestes a começar, mas o desfecho seria muito além das expectativas. O que aconteceria a seguir? A sombra... Desciam amontoadas em Jerusalém, mas a luz da verdade logo despontaria no horizonte. Enquanto a primeira luz da manhã filtrava-se entre as colunas do templo, um novo dia surgia sobre Jerusalém, mas não sem a pesada nuvem da apreensão.
A multidão que outrora se aglomerava em torno dos apóstolos agora estava dividida. Os murmúrios de indignação e dúvida entre os discípulos de Cristo se misturavam com os gritos de raiva dos que perseguiam. Saulo, agora enraizado em sua determinação, sentiu a tensão elétrica que pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Levai-os, prendei-os! A voz de Saulo cortou o murmúrio, mas não sem hesitação. A coragem de Estevão ardia como uma chama inextinguível, e cada palavra que saía de sua boca parecia um lembrete do poder do Espírito Santo que agora dominava a cena. Não podeis calar a verdade que testemunho. Vede as obras que estão sendo feitas em nome de Jesus Nazareno. Suas palavras penetravam o coração dos que ouviam, e a confusão se instaurava entre os que se aproximavam. Enquanto Estevão falava com fervor, a sanção de Saulo começou a oscilar. O fervor que o antes impulsionava agora se virava contra ele. Saulo sentia um peso crescente em seu peito, como se uma corda invisível o puxasse para longe de uma senda de destruição. O que ele via diante de si era um paralelismo inquietante. A fé que se espalhava entre aqueles que antes identificara como hereges era, de fato, um reflexo do seu próprio passado fervoroso. O que o mantinha firme em sua batalha começou a questionar todas as verdades que lhe foram ensinadas. O brilho da glória de Deus era tão intenso que Saulo se viu quase incapaz de sustentar o olhar. Ele observava Estevão, que, sendo apedrejado, levantava os olhos para o céu, clamando: Senhor, não lhes impute este pecado. Atos 7,60. A cena que se desenrolava diante dele era um espetáculo de fé inabalável, e uma centelha de entendimento começou a iluminar a escuridão que cercava seu coração. Enquanto a cena de brutalidade se desenrolava, novas vozes se levantaram entre a multidão. Que homem é esse que, mesmo em morte, clama por aqueles que o afligem? O eco das palavras de Estevão mirava diretamente o interior de Saulo, desafiando seus conceitos e crenças. Ali, no fundo de sua alma, uma luta estava emergindo. Os ecos de seu passado e as promessas futuras que Deus estava prestes a revelar. A agitação se intensificou ao se formar uma onda de raiva contra os apóstolos. Aqueles que haviam clamado por justiça contra as supostas heresias de Cristo agora se viam confrontados pela verdade do Evangelho. E, enquanto saíam para a rua como leões sedentos de presas, a voz do Espírito Santo sussurrou ao coração de Saulo, moldando seus pensamentos, desafiando-o a reconsiderar sua vida. E se isto é de Deus? A pergunta surgia, insistente e inescapável. Enquanto essa luta interna tomava conta de Saulo, em outra parte da cidade, Pedro e os apóstolos reuniam-se em oração fervorosa, buscando força na presença de Deus. Ó Senhor, que o teu poder se manifeste, em ti colocamos nossa confiança. A atmosfera pulsava e cada súplica chegava ao trono da graça como nuvens de incenso. Pedro não sabia, mas na sacralidade de sua intercessão, o plano divino estava em movimento. Eis que, repentinamente, um raio de luz irrompeu no céu, como que quebrando os limites da terra, e o som de uma voz ressoou com grande majestade. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Todas as revelações, todas as expectativas de transformação estavam prestes a se desdobrar. Assim, enquanto a sombra da morte buscava engolir a vida de muitos, Deus levantava um novo testemunho de esperança, prestes a mudar os corações e as nações. A história de Saulo não apenas revelaria misericórdia, mas recriaria o conceito de redenção para todos os que buscassem. O plano soberano de Deus não seria enterrado nas intempéries humanas, mas surgiria, triunfante, na luz do Evangelho a se espalhar. Quais transformações a luz divina traria à vida de Saulo? Estaria a aliança divina prestes a produzir frutos além da imaginação humana? Na serenidade da prece, o desfecho se aproximava, e a resposta aguardava nos planos radiantes de Deus que ainda não haviam sido revelados. Enquanto a luz do sol se erguia mais alto sobre Jerusalém, a cena do apedrejamento de Estevão ainda estava gravada nas mentes dos que haviam presenciado o evento. O tumulto de vozes clamando por justiça foi substituído por um silêncio pesado que envolvia o coração de Saulo.
Ele havia sido chamado de forma sobrenatural para um propósito que ainda não compreendia. Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz majestosa que havia reverberado em sua alma não o deixava em paz. A experiência mística que lhe foi dada fez com que ele não apenas visse, mas sentisse a verdade ressoando em sua essência. Ao invés de se sentir mais forte, a determinação que outrora o levava avante se transformava em dúvidas. Ir mão à espada, que antes empunhara com firmeza, agora parecia insensato. Como um homem que havia experimentado um terremoto emocional, Saulo se afastou da multidão. Ele buscou refúgio em uma sombra, onde a poeira da terra misturava-se com o suor em seu rosto. A glória que vira não era apenas uma luz, era a revelação da própria presença de Deus. Ele caíra por terra com a intensidade do que presenciara, e agora um novo Saulo estava prestes a surgir das cinzas de sua antiga vida. Na casa de um devoto chamado Judas, na rua direita, Saulo se encontrava sozinho, em total escuridão, não apenas física, mas também espiritual. Ele não comia nem bebia, sendo consumido pelas visões que o assaltavam e pelas profundas reflexões que brotavam de seu interior. Quem sou eu, Senhor, para me levantar contra o que tu mesmo estabeleceste? Pensava, enquanto suas lágrimas manchavam o chão em que se ajoelhava. Ao mesmo tempo, em outra parte da cidade, o Senhor falava a um homem chamado Ananias. Levanta-te e vá à rua chamada direita e procura na casa de Judas a um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele ora. Atos 9:11. Ananias hesitou. O medo do passado violento de Saulo pesava em seu coração. Mas o Senhor continuou. Porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Atos 9:15. Ananias se levantou, embora tremendo, deixou a casa com um propósito divino. Assim que o conduziu à casa de Judas, havia tanta expectativa no ar que parecia palpável, como quando a tempestade se acalma antes da chuva. Ele encontrou Saulo, ali, encurvado em oração, seus olhos brilhando de visão nova, como se ainda estivesse tentando entender o que lhe acontecera. Saulo, irmão, disse Ananias, colocando as mãos sobre ele. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E no instante em que as palavras foram proferidas, como se uma escama caísse dos seus olhos, a visão de Saulo foi restaurada, e a luz que antes o feria, agora o envolvia como um manto. De repente, ele estava mudado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A redenção que buscava, a verdade que lhe fora revelada, agora se expressava em sua vida de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Ele não era mais o perseguidor, mas sim um apóstolo dos gentios, um instrumento nas mãos do Deus que formou o céu e a terra. Enquanto isso, em oração ao Senhor, Pedro e os outros apóstolos sentiam a pressão da perseguição, mas também uma nova chama de esperança. O que parecia derrota era de fato apenas o início de um plano divino que se desdobrava. Saulo de Tarso, que semanas atrás era sinônimo de terror, agora caminharia em obediência e liberdade. E assim, a luz de Deus se espalhava por toda Jerusalém, e um novo capítulo começava na história da igreja. A grandeza da soberania divina se manifestaria através de transformações inexplicáveis, e novas alianças seriam estabelecidas. Havia chegado o momento de um novo levante, um novo testemunho para aqueles que ainda não conheciam a mensagem da salvação. Quais outros prodígios seriam revelados através de Saulo? O que mais o Senhor preparara para os que ainda estavam nas trevas, aguardando pela luz? A expectativa e a esperança entre os discípulos cresciam, pois sabiam que este era apenas o começo de um plano soberano que transcendesse gerações. Uma nova era se aninhava nas ruas de Jerusalém, mas a atmosfera estava tensa. Saulo, agora cheio do Espírito Santo, despojava-se não apenas das camadas de dúvida, mas também das correntes que o prendiam ao passado. Ele mal podia compreender a gravidade de sua transformação, enquanto refletia sobre as palavras de Ananias. Ele é um vaso escolhido para mim. Atos 9:15. Dentro da casa de Judas, onde a luz se tornava um símbolo da nova vida, Saulo se levantou. A palidez de seu rosto se iluminava à medida que sua conta de ações passadas passava por sua mente. Todos os cristãos que ele havia perseguido, suas vozes clamando por misericórdia, ainda ecoavam em sua memória.
Com um profundo sentimento de arrependimento, iniciou sua oração fervorosa. Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6. Questionava-se, desejando alinhar sua nova vida ao propósito divino. Do lado de fora, os apóstolos reuniam-se em torno de Pedro. O clima na sala de oração estava carregado. O peso das decisões pareciam esmagadoras, mas a Faustina, uma jovem crente, interrompeu o silêncio. E se Saulo se apegar aos antigos caminhos? E se ele voltar a nos perseguir? Seus olhos se encheram de temor. O peso da dúvida pairava como nuvens pesadas, obscurecendo a esperança que começava a germinar. Pedro, percebendo a apreensão, tomou a palavra. Irmãos, devemos confiar no que o Senhor nos revelou. Saulo viu a luz e agora carrega em sua alma um chamado que não compreendemos totalmente. Sua voz, ao mesmo tempo firme e suave, trouxe alento àquelas almas inquietas. Vamos ministrar a oração e a palavra para que a paz do Senhor reine em nossos corações enquanto aguardamos as promessas de Deus. Enquanto assim falava, uma agitação começou a percorrer a cidade. A notícia da conversão de Saulo rapidamente se espalhou como fogo consumindo as palhas. Os rumores atingiram até os ouvidos da Sinédrio, que imediatamente convocou uma reunião. Esse homem não parará até que a nossa tradição seja destruída, cismava o sumo sacerdote, com os olhos ardendo de ira. Devemos agir antes que ele se torne uma ameaça maior do que já é. Na casa de Judas, Saulo começou a pregar em voz alta, sua confiança crescendo a cada palavra. Eu sou a prova do poder de Cristo, ele me transformou de perseguidor a mensageiro. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. A multidão começou a se reunir em torno dele, alguns duvidando, enquanto outros experimentavam um toque de fé. Os muros da incredulidade começaram a ruir e muitos corações foram tocados. Ananias, preocupado em sua alma, decidiu visitar Saulo novamente. Ao encontrá-lo pregando, ficou maravilhado. O homem que um dia ele temia, agora embasava sua nova identidade no amor e na palavra de Cristo. Saulo, ele começou cautelosamente. O que está acontecendo aqui? Prepare-se, pois esse caminho que agora você segue pode trazer não apenas a luz, mas também grande tribulação. Saulo olhou nos olhos de Ananias, um brilho de determinação refletido em seu rosto. O plano de Deus é mais profundo do que podemos compreender. Ele não apenas me transformou, mas irá usar cada gota do meu passado para revelar a sua glória. As palavras ecoaram em toda a cidade e além, uma promessa de que o que o Senhor estava prestes a fazer por meio de Saulo ultrapassava todas as expectativas humanas. Havia uma expectativa vibrante, mas também um aviso sombrio. Os planos de Deus iriam desafiar as potências estabelecidas. E assim, enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, um novo renascimento espiritual estava em curso. Mas em meio a estes sinais de transformação, a sombra da perseguição se aproximava, e o peso da decisão ainda pairava. A história de Saulo estava apenas começando, e as encruzilhadas do destino revelariam logo o desdobramento da plena intenção de Deus. Haveria lugar para misericórdia em meio à aprovação? O que mais o Senhor revelaria aos que buscavam a luz nas trevas? A tensão da dúvida e da redenção dançava sobre a narrativa, aguardando a revelação do plano soberano que subiria como um incenso diante do trono do Altíssimo. Na alvorada de um novo dia em Jerusalém, a cidade pulsava com a inquietação da transformação. Mas em meio a estes sinais de transformação, a sombra da perseguição se aproximava, e o peso da decisão ainda pairava. A história de Saulo estava apenas começando, e as encruzilhadas do destino revelariam logo o desdobramento da plena intenção de Deus. Haveria lugar para a misericórdia em meio à aprovação? O que mais o Senhor revelaria aos que buscavam a luz nas trevas? A tensão da dúvida e da redenção dançava sobre a narrativa, aguardando a revelação do plano soberano que subiria como incenso diante do trono do Altíssimo. Na alvorada de um novo dia em Jerusalém, a cidade pulsava com a inquietação da transformação. Enquanto isso, a luz crescendo na vida de Saulo não passava despercebida. Ele começou a perceber que a jornada não seria apenas de pregação, mas de enfrentamento contra as trevas que tentavam sufocar a luz. Em seu coração, ele repetia as palavras que o Senhor lhe dissera: Não temas, pois estou contigo, e em um momento de fraqueza, minha força se aperfeiçoará em ti. 2 Coríntios 12:9.
O clima de tensão crescendo em Jerusalém anunciava que uma divisão se avizinhava. A cidade estava à beira da transformação, e um conflito que pareceria impossível também acarretaria os propósitos eternos de Deus. À medida que a oposição se intensificava, aquele que fora um perseguidor tornou-se um alvo. A mensagem de Saulo reverberava através das ruas, mas sabia que a tempestade estava se formando ao seu redor. Ele se preparou para o desconhecido, a verdade ardendo em seu ser. Afinal, o que mais o Senhor exigiria dele? E como as sombras do mal reagiriam contra a luz que acabara de surgir? A tensão palpável nas ruas de Jerusalém prenunciava um clímax espiritual que logo se desenrolaria. As alianças que estavam sendo formadas poderiam ser transformadas, e uma nova aliança estava se aproximando. Com cada passo que Saulo dava, o plano soberano de Deus se formava, uma obra que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de muitos. Assim, o cenário estava preparado. O último papa de um regime caduco partira, dando lugar aos que iriam proclamar a verdade enfrentando a tempestade. O que aconteceria quando o crente ousasse ir contra o clamor da tradição? O poder do Altíssimo estaria prestes a se revelar de uma maneira impressionante, e o momento de cumprimento da profecia se aproximava, almejando impactar o mundo de uma forma que jamais se poderia imaginar. As palavras de Saulo ecoavam nas mentes e corações daqueles que o ouviam, mas também atraíam a ira de seus opositores. Naquela tarde, um murmúrio de descontentamento começou a se espalhar pelas ruas de Jerusalém. Nas sinagogas e ao redor do templo, o grupo liderado por Nasdaq intensificava suas maquinações. A atmosfera estava carregada de uma tensão palpável, como um trovão prestes a romper os céus. Precisamos criar um movimento, dizia Nasdaq a seus aliados. Ele não é apenas um homem, ele se tornou um símbolo de desvio. Se não o detivermos agora, os galileus se levantarão e nós perderemos o controle. A raiva nas palavras do líder da Sinédrio inflamava os corações dos presentes, unindo-os em um propósito malicioso. Enquanto isso, Saulo caminhava com firmeza pela cidade, incessantemente alimentando sua fervorosa determinação com a verdade que ardia em seu peito. Ele sabia que o caminho à frente estava repleto de perigos, mas mesmo em meio às sombras, ele sentia a luz do Senhor resplandecer através de sua missão. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a vencerão. João 1,5, ele murmurou, lembrando-se da promessa que havia sido cumprida em sua própria vida. Naquelas ruas sinagógicas, as histórias de Saul se entrelaçavam com outras. Famílias se reuniam e os sorrisos surgiam enquanto a esperança se instalava em seus corações. Era uma transformação, algo que jamais haviam imaginado possível. Podemos ser perdoados, a misericórdia nos alcança e a graça é suficiente, exclamava uma jovem, infundindo coragem em sua comunidade. Enquanto isso, no porão do templo, um plano traiçoeiro estava sendo confeccionado. Após o culto da próxima lua, disse Nasdaq, faremos o nosso movimento. Tragam Saulo à força e exponham suas palavras diante do povo. Que ele se defenda de nossas acusações. Ele sabia que a confusão popular poderia ser a arma que precisavam para esmagar a nova seita e seus fervorosos seguidores. Saulo, alheio aos sombrios planos que se desenrolavam, continuava a se entregar totalmente ao chamado do Espírito. Em um momento de oração profunda e sincera, ele buscou discernimento. Senhor, guia meus passos. Essas almas sedentas precisam de ti, e eu não sou digno de ser o porta-voz de uma tão grande verdade. Use-me como um instrumento de tua paz. A resposta veio como uma brisa suave, e não apenas em sua mente, mas em seu espírito. Era a segurança que a presença de Deus trazia. Ele lembrou-se da profecia de Ezequiel, quando o Senhor prometeu que colocaria um novo espírito dentro do seu povo e que eles seriam renovados. Ezequiel 36, 26 a 27. A visão do renovo divino animava sua alma. Na mesma noite, os procedimentos do Sinédrio estavam em pleno vigor. Inimigos de todas as partes se reuniam em segredo, planejando seu ataque, enquanto Saulo dormia sob a proteção de Deus, sonhando com o que estava por vir. Ele se viu diante de um grande povo, todos clamando pelo nome do Senhor, como uma maré de fé empurrando contra as ondas da descrença.
No entanto, uma sombra se aproximava. Com a bênção do conselho, Nasdaq e seus conspiradores se preparavam para a tomada do poder. A confiança em seus planos crescia, mas o que eles ignoravam era a maré da história que estava prestes a mudar. A batalha não era deles, mas sim do Senhor. O dia amanheceria com uma luz que traria revelações. Enquanto as alianças do mundo se firmavam em corrupção e traição, havia uma aliança maior, mantida por Deus, que se preparava para ser manifestada. O que estava prestes a ocorrer em Jerusalém mudaria o curso da existência humana. Saulo não era apenas um apóstolo, ele estava emergindo como um profeta de tempos antigos, um novo canal para os planos divinos. A sinfonia do destino começava a soar e cada nota ressoaria através da eternidade. Esse novo cântico de esperança, embora tênue agora, prometia força. E os que buscavam a verdade veriam um milagre. Aqueles que se opusessem seriam confrontados de uma maneira que jamais poderiam imaginar. O clímax estava próximo e a soberania de Deus se manifestaria com poder. Assim, a cidade de Jerusalém, com seus cantos e clamores, esperava silenciosamente a nova revelação divina. Enquanto sombras se moviam nas sombras, um novo amanhecer estava à vista, e o plano soberano de Deus começava a se desdobrar como uma imensa tapeçaria, revelando sua glória em cada ponto. O que aconteceria quando a luz finalmente confrontasse a escuridão? A resposta poderia mudar tudo. A cidade de Jerusalém despertava para mais um dia, mas uma agitação crescente permeava as ruas. O murmúrio da multidão, antes cheio de esperança, agora refletia a incerteza e o temor. As vozes dos apóstolos e dos novos crentes, firmes na fé, se confrontavam cada vez mais com a opressão dos que se opunham ao Evangelho. Saulo, agora um ardoroso proclamador da verdade, sentia a pressão aumentando enquanto a Sinédrio planejava um ataque decisivo. Em meio ao fervor da nova aliança, Saulo se dispunha a enfrentar o desafio que a própria fé lhe impunha. Suas palavras ecoavam com a autoridade adquirida pela experiência de transformação. A graça de Deus é poderosa sob qualquer circunstância. Ele se entregava a cada nova oportunidade de pregar, e como incendiária, suas mensagens tocavam os corações endurecidos pelo legalismo e pela incredulidade. Mas nas sombras do templo, Nasdaq se tornava cada vez mais impetuoso. Vamos atormentar essa nova seita. A renda do templo depende da ordem no povo, dizia ele, reunindo outros líderes em um círculo de conspiração. Nas palavras de Nasdaq, o fervor de Saulo se tornava um temor crescente, e seus planos se tornavam cada vez mais sombrios. Na próxima celebração, vamos lançar a verdade de nossos argumentos e garantir que escutem a voz da tradição, não essa nova interpretação. As palavras de Nasdaq reverberavam como um tremor nos corações dos que o ouviam. Havia um impulso quase palpável, um chamado para a guerra. O clamor da justiça e da preservação da fé dos pais tornava-se um mantra, um grito de socorro contra a invasão do que percebia como heresia. Enquanto isso, Saulo, ciente do clima de perseguição, sentia o peso da responsabilidade. Em oração fervorosa, se dirigiu ao Senhor. Ó Deus, como posso testemunhar tua verdade em meio ao ódio? Como posso ser um farol em meio à escuridão que se avizinha? A resposta, como um sussurro, ecoou em seu ser. Eu sou a luz do mundo. Se andarem bem em mim, nunca estarão em trevas. A paz que se seguiu àquelas palavras elevou sua coragem. Era uma nova aliança sendo forjada, não apenas entre os homens, mas entre os corações que buscavam a luz divina. Saulo dedicou-se a ir de sinagoga em sinagoga, compartilhando seu testemunho, a verdade de seu encontro com Cristo. Todos precisavam saber que, onde havia sido destruição, agora havia redenção. A misericórdia do Senhor nos alcança, exclamava com fervor. E em cada local que visitava, havia aqueles que se convertiam. Suas vidas mudavam radicalmente diante do testemunho de um homem que antes fora um feroz opressor. Havia um renascimento espiritual, e a luz da nova aliança começava a brilhar intensamente. Os apóstolos, juntos, oravam fervorosamente por coragem e proteção, reconhecendo que enfrentavam forças que não poderiam ser vencidas sem a intervenção divina. Mas a tempestade se aproximava.
O sinédrio, em reunião clandestina, deliberava e planejava uma emboscada. Se Saulo não for detido, ele se tornará uma poderosa influência que poderá arruinar a nossa posição no poder, murmuravam entre si, preparando-se para uma reação que culminaria em um cerco. Na calada da noite, Saulo, sentindo a pressão intensa, reuniu os novos convertidos ao seu redor. Sabemos que a perseguição vem de forma feroz e que nem todos os dias serão fáceis. Mas lembrem-se, é nossa fé que nos fortalece, disse ele, a determinação brilhando em seus olhos. Cristo não prometeu que o caminho seria fácil, mas nos assegurou que Ele estaria conosco, nos capacitando a suportar todas as adversidades que viriam. E assim, enquanto nas colinas ao redor de Jerusalém os ventos sopravam com força, a cidade estava prestes a entrar em um momento de grande confronto. Os apóstolos e os discípulos oravam com fervor, buscando a direção de Deus, enquanto as conspirações dos fariseus se banhavam em frustração e fé. Não estavam cientes de que a mão de Deus estava em ação, preparando uma intervenção que abalará as fundações de suas certezas. As palavras do profeta Isaías ressoavam na mente de Saulo, alimentando sua esperança. Eis que eu criarei novos céus e nova terra, Isaías 65:17. Parecia ecoar em cada esquina, prometendo que o velho daria lugar ao novo. A aliança de Deus estava se erguendo como um símbolo de poder e transformação. O que cada adversário não sabia era que a luz que surgia em Saulo não poderia ser abafada. O plano soberano de Deus estava ganhando forma, prestes a se manifestar de maneira que nem mesmo os mais poderosos entre os homens poderiam prever. Enquanto a escuridão e a luz se preparavam para colidir, uma pergunta pairava nas nuvens escuras de Jerusalém. Qual seria o destino dos que buscavam a verdade? A resposta aguardava nos desígnios eternos de Deus, entrelaçando esperança e coragem no coração de um apóstolo que, a partir de sua conversão, estava prestes a fazer história em cada passo que ele tomasse, desafiando as próprias correntes que o mantiveram cativo no passado.